Olá, Terceirão 2020, tudo certo, gente? Beleza? Galera, vamos lá para frente 4D, aula 8. Vamos falar de polarização, difração e interferência de ondas, né? Então vamos explorar um pouco mais sobre as ondas e os fenômenos ondulatórios. Então bora lá, gente bonita! Galera, então vamos começar aqui pelo experimento bem simples, que é o experimento do disco de Newton, né? Newton, ele tinha afirmado, né, lá com o experimento que a gente verificou na aula anterior, que ele fez com o prisma, né, a luz policromática vinda do Sol, a luz branca vinda do Sol, entrou no prisma e ele conseguiu separar essa luz branca em 7 cores perceptíveis, né? Quais são essas 7 cores? A cor vermelha, a alaranjada, a amarela, a verde, a azul, a anil e a violeta, tá certo? E a gente consegue fazer um experimento usando o disco de Newton para verificar que essas cores juntas vai produzir a cor branca. Conforme você está visualizando aí na GIF, nós temos esse disco e olha só, a partir do momento que o rapaz aciona o mecanismo girando o disco, então a gente deixa de perceber as cores isoladas e passa a perceber uma única cor, que é a cor branca. Então comprovando o que Isaac Newton tinha dito. Muito bem. E adiante nós passamos aqui para a cor dos corpos. Como é que nós identificamos essa cor, gente? Os corpos vai ser caracterizado por uma cor devido à radiação eletromagnética que ele vai refletir. Então nós temos aqui, nesse caso, deixa eu só pegar novamente aqui um apontador. Aqui, muito bem. Olha só, eu tenho nesse primeiro momento um objeto que está sendo incidido por uma luz branca e ele está refletindo toda a luz que está recebendo. Então o observador ele vai identificar esse objeto como a cor branca, tá? Diferente do que ocorre com esse objeto. Nós temos a luz branca incidindo nele, ele está absorvendo a maior parte da luz que está sendo incidente e refletindo apenas azul. Então o observador vai identificar apenas essa cor. Então o objeto é caracterizado com a cor azul. Muito bem. E aí falamos sobre o corpo negro. O corpo negro ele é um objeto, ele é um radiador que tem a capacidade de absorver cerca de 95% da radiação eletromagnética incidente nele. Então veja aqui, eu tenho a luz branca incidindo no corpo negro, ele vai absorver praticamente toda, né, 95% dessa radiação e vai refletir muito pouco. Por não estar refletindo praticamente nada do que está recebendo, então nós observamos esse objeto como com a cor preta, tá certo? E a gente pode determinar qual é a energia ou qual é a radiação radiada por esse objeto, dada pela equação E igual a sigma T a quarta, onde E essa energia radiada pelo corpo negro. O sigma, a letra grega sigma, significa a constante de Stefan Boltzmann, que equivale a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta, tá bom? Então é uma constante, você pode observar aí na sua apostila, pode destacar, está lá na página 12, esse valor, que é a constante, conhecida como a constante de Stefan Boltzmann. E T é a temperatura na sua unidade de medida Kelvin. Ok, gente bonita? Muito bem. E aí passamos adiante, teremos o seguinte. Vamos falar então da polarização da luz, que é o ato de filtrar. Então coloquem na apostila de vocês uma anotação que polarizar é, entre aspas, filtrar, uma espécie de filtragem. Então aqui nós temos um polarizador vertical e aqui nós temos uma radiação eletromagnética. Perceba essa figura que parece que uma carambola, parece uma flor. São várias direções de vibração da radiação eletromagnética. Nós temos várias radiações chegando nesse polarizador. Tá? Então um raio de luz não polarizado. E aí esse polarizador, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar, ele vai polarizar. E nós teremos apenas um único sentido de vibração desse raio luminoso. Então nós temos do outro lado o raio de luz polarizado. E aí nós temos aqui uma observação bastante importante, que somente ondas transversais podem ser polarizadas.
Isso significa que a onda sonora, né, ela não pode ser polarizada, porque nós lembramos que a onda sonora é uma onda longitudinal. E aí falamos de polarização por um polaroide, que é o filtro, então. O que é esse polaroide? É aquele mecanismo que vai filtrar, é o polarizador. Então aqui está o polarizador, nós temos a radiação, ó, com várias direções de vibração, está se propagando, e aí quando ele atinge o polarizador, esse filtro, nós teremos apenas uma direção de vibração. Nós teremos o que? A luz polarizada. E aqui nós temos um exemplo de um filtro polaroide, um óculos escuro, né, gente? Polarizado. Veja só, no primeiro momento, nós estamos vendo aqui uma lagoa que não dá para ver praticamente nada do que tem nessa lagoa. Olha lá, devido aos reflexos, devido aí à incidência de luz e reflexão de luz. Quando se coloca o óculos, então, devido a essa polarização, a gente consegue visualizar com mais nitidez. Ok, gente bonita? Então, continuamos aqui. Depois da polarização, a gente fala da lei de Malus, que tem tudo a ver também com a polarização. Olha só, só que agora a gente vai precisar de dois polarizadores para entender a lei de Malus. Então aqui eu tenho a radiação eletromagnética com várias direções de vibração. E aí no primeiro polarizador nós teremos essa luz polarizada, então ela agora vibrando em apenas uma única direção. E aí eu vou destacar esse E0 como a intensidade inicial de luz, ok? Então a luz polarizada. Aí agora eu tenho um segundo polarizador que nós vamos chamar de analisador, para verificar então qual é esse ângulo, para determinar qual é a intensidade de luz conforme o ângulo que eu tenho no analisador. Muito bom. E aí o que vai acontecer? Nós teremos uma nova polarização com uma nova intensidade. E essa intensidade que está saindo, ela é dada pela intensidade inicial vezes o cosseno desse ângulo θ, onde esse ângulo θ é formado em relação ao polarizador inicial. Olha só, polarizador inicial, nós tínhamos aqui um eixo de transmissão, e o eixo de transmissão do segundo polarizador, ele tem um ângulo de inclinação θ referente ao primeiro, tá certo? Então, essa intensidade que vai sair desse analisador é dado pela intensidade inicial, E0, vezes o cosseno de θ. Muito bom. Aqui tem a equação, né? Tá aqui em cima, ó. Até esqueci de mostrar para vocês. No exemplo, na figura, nós temos que essa intensidade inicial e a intensidade de saída é dada por E, né? E na apostila acabou sendo informada como I. Então, se você quiser fazer essa correção aí, pode colocar. Esse E0, na verdade, é I0. E aqui onde está E0 também é I0. Onde essa intensidade de saída é dada pelo I0 vezes o cosseno ao quadrado de θ. Muito bom. E aí temos o caso da polarização por reflexão e refração. Olha só, galera. Para esse caso, nós temos aí que considerar o seguinte. Nós temos um raio luminoso não polarizado, se propagando em um meio. E aí ele vai incidir em outro meio, realizando a refração e também a reflexão. E aí a gente pode ter o seguinte, o ângulo de Brewster, onde nós temos a maior polarização ocorrendo nessa situação, que é conhecido então por esse ângulo de Brewster. Esse ângulo de Brewster é o ângulo de incidência I, aqui está como θi. Esse θi vai ser dado quando a luz refletida e a luz refratada formarem um ângulo de 90 graus. Quando isso acontecer, então nós temos o ângulo de Brewster, que é a máxima polarização, ok? E esse ângulo pode ser determinado pela a tangente desse ângulo igual ao índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. E nós temos o seguinte, as observações, que a direção de vibração do raio incidente é paralelo à direção de vibração dos raios refratados. E ainda, que no caso da polarização por reflexão e refração, que quanto maior o número de refração, maior é a polarização. No entanto, menor vai ser a intensidade da luz refratada. E aí passamos adiante.
Galera, aí temos alguns exercícios, alguns exemplos. Olha só, exercício número 1, então, dessa frente. Para que uma onda possa ser polarizada, ela deve ser necessariamente o quê? Mecânica, eletromagnética, longitudinal, transversal ou tridimensional. Então a gente sabe que para que ela seja polarizada, ela precisa ser transversal. Então a alternativa que corresponde à assertiva é a letra D. No segundo exemplo, exercício número 5, olha só, Alex encontra-se dentro de uma sala cujas paredes laterais e superior possuem isolamento acústico. A porta da sala para o exterior está aberta. Alex chama Bruno, que está fora da sala. Né? Dá uma olhadinha aqui na figura. Nós temos aqui a sala, então as paredes com isolamento. Daí temos aqui a sala vista de cima, aqui está o Alex, a porta aberta e aqui está o Bruno. Muito bem. Pode-se afirmar que Bruno escuta Alex porque, ao passar pela porta, a onda sonora emitida por este sofre o quê? Polarização, fissão, difração, regularização ou refração. Bom, gente, a onda sonora ela está contornando o obstáculo. Quando ela contorna o obstáculo, nós dizemos que está acontecendo o fenômeno de difração, que é o fenômeno de desviar, ok? Muito bom. Então, letra E é a alternativa. E a questão 16 diz o seguinte: luz linearmente polarizada na direção Y e propagando-se ao longo da direção Z incide sobre uma placa transparente polarizada, um polaroide, cujo eixo forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo elétrico da luz. Considere que a luz incidente tem intensidade I0 e que a intensidade da luz emitida é I. Qual é o valor percentual da razão R, que é igual a I sobre I0? Aí nós temos a alternativa 75%, 67%, 45%, 30% e 17%. Então nós vamos recorrer à lei de Malus, né? Porque estamos falando de um polaroide aí. Temos a intensidade da luz emitida, né? Deixa eu ver aqui, quando ele está falando aqui, que a intensidade emitida é I0 e a intensidade da luz transmitida é I. E cujo eixo forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo elétrico da luz. Então a gente lá pela lei de Malus, a gente tem que a intensidade de saída é dada pela intensidade inicial vezes o cosseno ao quadrado do ângulo θ, que é aquele ângulo formado entre os eixos de transmissão dos dois polaroides, que é de 30 graus. Bom, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e raiz de 3 sobre 2 é 3 sobre 4. Então quer dizer que a intensidade de luz transmitida, né, na saída, é de 0,75 da intensidade de luz inicial, daquela que saiu do primeiro polaroide. Esse 0,75 corresponde o quê? Em porcentagem? 75%. Mas, como ele está pedindo a razão, aqui ó, I sobre I0, então vamos usar a matemática, passar esse Z dividindo, eu tenho que o I por I0 é igual a 0,75, que corresponde a 75%. Beleza, gente? Vamos adiante aqui. E aí vamos falar da polarização, então, dessa filtragem de luz pela difusão. Então, no nosso dia a dia, quando você olha para o céu, quando o céu não está nublado, né, você consegue perceber o nosso céu de cor azul. Por que isso acontece? Porque a nossa atmosfera ela tem essa característica, ela tem essa condição de dispersar em maior intensidade, ou maior quantidade, a luz azul. Veja só, o Sol está emitindo a luz branca, né, que é a junção de todas as cores, conforme a gente viu no início, provando lá com o disco de Newton. Juntando todas as cores, nós temos a cor branca. Tá? E aí, quando ela entra na atmosfera, a atmosfera ela vai fazer o quê? Ela vai dispersar essa luz azul com mais facilidade, com maior intensidade do que as outras cores. Tá? E aí nós temos uma observação aqui, que a luz difundida, mesmo que parcialmente, é o que então? Polarizada. Então, quando nós temos a difusão da luz, nós temos então, pelo menos parcialmente, a polarização dessa luz.
Muito bem. E aí eu tenho o caso de difração, que eu acabei já falando para você em um exercício anterior ali, que é o ato de contornar, o ato de desviar de obstáculos, né? Se eu estiver falando com uma pessoa de um lado de um muro e a pessoa está do outro lado, mesmo que a gente não esteja se vendo, a pessoa que está do outro lado ela consegue me ouvir. Ela consegue me ouvir porque a onda sonora ela tem condições de contornar obstáculos, ou seja, difratar. E aí a gente vai estudar o caso de difração de onda em orifícios. Então nós temos aqui um anteparo, né, um obstáculo, e nós temos um orifício, tanto para a onda A como para a onda B. Vamos observar em dois casos. Mesmo orifício, mesmo tamanho. O que nós vamos modificar é o comprimento de onda. Perceba que nesse caso nós temos um comprimento de onda lambda menor do que o comprimento de onda lambda nesse segundo caso, na onda B. Então nós dizemos que esse caso aqui, a difração ela é menos acentuada, porque o comprimento de onda ele é muito menor, ou ele é menor, referente ao orifício. Já nesse caso, o comprimento de onda ele é maior que o orifício. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais acentuado nós temos a difração, esse contorno. Perceba que a onda está atravessando aqui o orifício e contornando, ok? Já no segundo caso, a gente tem aqui modificando o tamanho do orifício e deixando o comprimento de onda do mesmo tamanho, deixando constante. O que a gente consegue perceber? Que quando o orifício é pequeno, nós temos uma difração mais acentuada. Quando o orifício é grande, nós temos uma difração menos acentuada. Então, a gente para refletir uma coisa. Acabei de dizer para vocês que a onda sonora ela realiza difração. Eu consigo conversar com uma outra pessoa através de um muro, mesmo que a gente não se veja. Por quê? Porque a onda sonora ela tem um comprimento de onda grande, tá? Bem maior do que o orifício, do que os obstáculos que elas estão contornando. Diferente do que pode acontecer na difração da luz. A luz também difrata, ela faz esse contorno. A gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Nós não percebemos porque o comprimento de onda da luz é muito pequenininho. Então, para que ocorra a difração, é preciso também um orifício muito pequeno, ok? Então é por isso que a gente não percebe a luz contornando obstáculos no nosso dia a dia. A gente vai conseguir observar isso aí somente de forma microscópica. Muito bom, gente. Vamos aqui adiante. Aí nós temos interferência de ondas. Então, a interferência de ondas é eu analisar o que está acontecendo quando duas ondas estão se sobrepondo. Então, vamos aqui no primeiro caso. No caso de duas ondas que são ondas coerentes. Primeiramente, vamos entender o que são ondas coerentes. Eu tenho aqui um eixo, né, na horizontal, um eixo na vertical. Vamos imaginar um plano cartesiano aqui. E aí eu tenho uma onda que está se movimentando dessa forma. Ó. Observa então ali o meu apontador. E a segunda onda também tem esse mesmo movimento. Então eu digo que essas duas ondas são coerentes, tá? São ondas que têm a mesma fase. E quando nós colocarmos essas duas ondas juntas, nós temos uma interferência de onda que chamamos de interferência construtiva, onde as amplitudes dessas ondas vão ser somadas. Imagina aqui que eu tenho uma amplitude de tamanho 1, de medida 1, e essa aqui também de medida 1. Consequentemente, a interferência vai ser uma onda com amplitude de medida 2. Então, uma onda maior com maior energia. Beleza? E no segundo caso? No segundo caso, nós teremos uma interferência de ondas que são ondas não concordantes, de fontes não coerentes. Olha só, eu tenho uma onda aqui que começa a se propagar nessa posição, está descendo, depois sobe. Agora aqui, ó, olha só que as fases são diferentes. Onde eu tenho vale nessa primeira onda, eu tenho crista na outra. Então, são ondas não coerentes, ou são fontes não coerentes. E quando eu somar, quando eu colocar junto essas duas ondas, nós teremos uma interferência destrutiva.
O que acontece então com o tamanho resultante da amplitude dessa onda? A amplitude é a subtração da amplitude das duas ondas. Imagine aqui, essa onda tem uma amplitude de tamanho 1, essa aqui também o tamanho 1. Logo, a resultante vai ser 1 menos 1, então a amplitude é 0. Perceba que não tem onda. Uma acabou cancelando a outra, que nós chamamos então de interferência destrutiva. Ótimo. E aí nós temos o caso de princípio da superposição. Galera, nós temos uma pessoa sentada na beira da piscina e essa pessoa vai bater os pés aqui de forma coerente, tá bom? Então, forma coerente para produzir ondas coerentes ou fontes coerentes, então ondas de mesma fase. E aí, o que vai acontecer? Uma produção de onda por esse pé e uma produção de onda por esse pé. E aí nós podemos representar conforme nós temos aqui embaixo. Ó. Bom, galera, então vamos primeiramente, para fazer o estudo aqui, ó, entender o que significa essa representação. Então vamos olhar para essas linhas azuis. Aquela linha azul que está em destaque está representando a crista da onda. A linha azul que está pontilhada está representando o vale da onda. Tá? Então aqui, ó, crista, vale e assim por diante. No vermelho é a mesma coisa. Aquela linha vermelha em destaque é a crista da onda da fonte 1. E o que está pontilhado é o vale da onda da fonte 2. Muito bem. E aí você sabe que quando encontrar crista com crista, nós temos o quê? Uma interferência construtiva. Quando encontrar crista com vale, nós temos uma interferência destrutiva. Então vamos observar aqui os pontos. Aqui no ponto A. No ponto A está encontrando uma crista da onda azul com o vale da onda vermelha. Então o ponto A é uma interferência destrutiva. Vamos olhar outro ponto. O ponto B. Ponto B nós temos a crista da onda azul encontrando com a crista da onda vermelha. Então nesse ponto nós temos uma interferência construtiva. E aí nós temos como analisar uma linha que acaba ligando esses pontos de interferência. Quando a linha ela liga os pontos de interferência construtiva, nós chamamos essa linha de linha ventral. Quando essa linha liga os pontos de interferência destrutivo, que é o caso dessa linha aqui, nós chamamos de linha nodal. Muito bom, gente bonita. Continuando aqui, nesse mesmo esquema, nós temos ainda essa situação que a gente estava falando, que é o princípio da superposição, mas vamos destacar um ponto aqui. Nós temos o ponto A, B, C, D, vamos pegar um ponto qualquer, ponto G, tá? Então, vou apagar todas as ondas aqui e vou deixar somente as fontes de onda, fonte 1, a fonte 2, e a distância desse ponto G em relação às fontes. Então eu tenho a distância número 1 e a distância número 2. E aí eu posso analisar que tipo de interferência vai ocorrer nesse ponto G através de uma equação matemática. Como que eu faço isso? Da seguinte forma. Qual é a variação de distância? Ou qual é a diferença de distância dessas duas fontes em relação ao ponto G? Como que eu faço isso? É a distância número 1 menos a distância número 2. Quando você faz isso, e se você perceber que essa variação de distância, essa subtração, essa diferença de distância, é o número n de meio comprimento de onda, de tal forma que esse número n for um número par, então nós teremos o quê? Uma interferência construtiva. No entanto, se você fizer isso e encontrar esse n como sendo um número ímpar, então nós teremos uma interferência destrutiva, ok? Então olha só, você tem essa distância, então você tem condições de saber qual é essa subtração de distâncias das fontes em relação ao ponto. Você também tem o comprimento de onda que é produzido por essas fontes. Logo, se você tem o comprimento de onda e você tem essa variação de distância, consequentemente você vai determinar qual é esse número n. Se ele for par, é uma interferência construtiva que vai ocorrer aqui. Se n for ímpar, é uma interferência destrutiva. Muito bom. E aí nós temos o caso do experimento de Young.
Bom, galera, para falar do experimento de Young, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui sobre o experimento da dupla fenda, mas o narrador ele vai acabar falando também sobre a dualidade onda-partícula, né, um fenômeno aí da mecânica quântica. Mas se preocupe apenas com o comportamento da onda atravessando e realizando a interferência de onda e provocando o surgimento de franjas claras e escuras, tá bom? Então se preocupe apenas com o comportamento das ondas. E já voltamos. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora... Ok, galera, então conforme você viu aí no experimento da dupla fenda, né, nós temos interferência de onda. Quando essa onda ela atravessa a dupla fenda, nós temos interferência de onda, uma ocorrência de interferência de onda produzindo um padrão na formação de franjas, onde nós teremos franjas escuras e franja clara, franja escura e franja clara e assim por diante. Onde essa franja escura que está sendo representada pela cor verde é a intensidade máxima da luz dada pela interferência construtiva, seguida por essa linha amarela, que nós vimos anteriormente, que é a linha chamada de linha ventral. E essa linha verde, chamada de linha nodal, onde nós teremos a interferência destrutiva, ou seja, cristas de onda se encontrando com vale de onda. Ok? Muito bom. E diante disso, a gente pode determinar ou fazer uma equação, uma relação matemática, para determinar qual é a distância entre essas franjas escuras, ou até mesmo entre as franjas claras, tá? Perceba aqui, qual é essa distância, esse ΔD entre a franja escura? É o produto do comprimento de onda que eu tenho dado pela fonte, vezes a distância entre o anteparo com a dupla fenda e o anteparo que vai receber essas intensidades luminosas, esses padrões de interferência, dividido pelo A, que é a distância entre essas fendas. Ok, gente bonita? Muito bom. E nós vamos aqui adiante. Nós temos ali novamente o padrão de interferência de onda, né, ocorrendo, e que a gente pode determinar também qual é o valor desse ΔL, onde o ΔL é a metade do ΔD. Se você observar aqui o desenho, você consegue perceber isso, ó. Esse ΔL, ele tem duas larguras aqui, ó, duas larguras entre entre a cor verde e a outra cor verde. Já esse ΔD, ele tem 4, ó, 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que o ΔL é a metade do ΔD. Então posso escrever o ΔL, a distância entre duas franjas escuras,
ou a largura de cada franja é dado pela distância entre duas franjas, que vai ser então dado por lambda L dividido por 2A. Para encerrar, nós temos a interferência de ondas em película. Então você está vendo aqui bolha de sabão e um CD, né? Essa coloração que a gente observa na bolha e também no CD, ela se deve à natureza ondulatória da luz. Quando uma luz, né, policromática, uma luz ali com várias cores, por exemplo, a luz branca, ela incide na superfície da bolha ou na superfície do CD, acaba ocorrendo essa diferenciação de cores, né? A gente acaba percebendo as cores que produz essa cor policromática. Só que fique claro para você que aqui nós não temos o caso de dispersão da luz, mas sim a interferência de luz em película. Muito bem, gente bonita. Bastante assunto, bastante conteúdo, mas não se preocupe. Nós teremos uma semana de aula online, aí, pelo menos 2 aulas, né, para a gente discutir novamente sobre isso e realizar atividades. Mas não espere por isso, tá? Se você tiver tempo, tiver condições, estude, resolva os exercícios dessa frente, para que quando a gente chegar lá nas aulas online, a gente tenha condições de ter uma discussão bem legal. Tá bom? Forte abraço para todos, fiquem com Deus, galera. Até mais.